Irmãos, eu estava trabalhando hoje, ao mesmo tempo, pensando e falando com Deus a respeito de uma palavra para hoje, né? Eu já estava com algumas preparadas, mas quando a gente percebe que não, nós nunca estamos preparados. Temos que voltar a preparar de novo. Mas eu foquei mais nessa palavra porque eu sempre ficava perguntando a Deus, mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E os porquê não acabava, né? Mas aí o Senhor vira para mim e fala assim, meu filho, só tenha fé. Eu preciso que você só tenha fé em mim, crê em mim, né? E tudo mais eu farei na sua vida. Né? E assim a gente segue firme e forte, confiando somente em Deus. É por isso que eu quero trazer essa palavra sobre fé e que tenha por tema que a fé é a força vital do cristão. Né? E essa palavra está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, onde a palavra nos diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. Aí eu já inicio essa mensagem nessa noite, deixando uma pergunta para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. O que move a sua vida neste mundo? O que move a nossa vida nesse mundo? Muitos vivem em função, assim como eu, né? Já vivi muito tempo assim, de uma carreira, de um sonho, de uma fama, né? De ajuntar riquezas, etc. Várias coisas. Seja o que for que impulsione a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária. Mudando o quê? Mudando as suas vontades e os seus caráteres. Que nós possamos pensar nisso, né? Por quê? Se a razão do seu ou do meu viver for falível, isso o irá frustrar. Mais cedo ou mais tarde, isso irá nos frustrar. Né? Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Né? Sabemos ter essa confiança constante. Por quê? Como alguém sem, como podemos dizer, o qual não podemos viver? A Bíblia dá esta opção, né? A Bíblia nos dá umas opções de vida que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo, a confiança ou a alta confiança, dependência dos recursos materiais e apegos, garantias humanas. Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua própria força ou da minha força, inteligência, saúde, mais cedo ou mais tarde, nós poderemos viver sem tudo isso. Porque nós estamos querendo fazer com as nossas próprias forças, com os nossos próprios desejos ou com o nosso próprio querer. Não estamos colocando o Senhor na frente. Mas a palavra do Senhor nos diz que para que nós buscarmos Ele primeiro e a sua justiça e as demais coisas Ele acrescentaria ou acrescentará em nossas vidas. Né? É claro que todas as nossas aptidões são importantes, né? E pode nos impulsionar a avançar, a conquistar muitas coisas nessa vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, vejamos o exemplo de Jó, vamos lá. O que lhe manterá? Somente Deus? Mas você precisará crer. Crer em quê? Crer nele com todas as suas forças. Crer que ele pode fazer, crer que ele é capaz. Né? E ele vai fazer em sua vida. Vamos lá. O justo viverá pela fé. Ele aparece em 3 passagens. Primeiro, em Romanos 1:17. Depois, Gálatas 3:11.
e depois Abacuque 2:4. Nessa última referência, é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Olha só, Abacuque 2:4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu. Sabe, quando não temos mais chão, quando ele foge dos nossos pés, a fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem, quando elas vão embora, e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver. Ou aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela possa o quê? Moldar o seu caráter, as suas decisões a cada dia. Viver pela fé. Então vamos lá, juntos que justo que vivemos pela fé. Vamos lá, vamos ver alguns justos que viveram pela fé. Primeiro, Abraão, né? Abraão ele é considerado como o pai da fé de todos os que crer. Está lá em Gênesis 17:4. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as suas famílias na terra podem ser abençoadas. Gênesis 22:18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu neles, simples assim. Ele creu neles. Gênesis 15:6. E ofereceu-lhe dispostas a oferecer o que mais amava na sua vida. Talvez você tenha que dar o quê? O primeiro passo. Porque o primeiro passo Deus espera de nós. Para que uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Segundo, Noé. Noé, ele era um homem e sua família passaram cerca de aproximadamente 100 anos construindo um barco, um grande barco ou uma arca, confiando em quem? Totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse, em Gênesis 5, 7 e 5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus. E pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé. Justamente da sua família. Então, o que eu digo nesta noite? Prosseguimos firme na palavra do Senhor. Mesmo que o mundo todo, à sua volta, viva padrões diferentes de você, contrário da vontade de Deus, vale a pena ser fiel até o fim. Vale a pena ser fiel. Terceiro, Jó. Jó, todo mundo conhece a história de Jó, né? É um exemplo mais dramático, né, de alguém que viveu impulsionado pela fé, né? Jó, ele perdeu recursos, bens, filhos, né? São bens que ele conquistou aos longos anos de suas vidas. Perdeu emprego, perdeu todos os seus filhos, num único dia ainda, hein? Num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu o quê? A sua saúde. Está lá em Jó 1º e 2º. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria o quê? Amaldiçoar o Deus e morrer. Assim como diz a mulher dele, a sua esposa.
Péssimo conselho dado, né? Pela sua esposa. Mas Jó sabia quem ele servia, e ao mesmo tempo ele sabia em que ele poderia confiar. E a nossa confiança está sempre em Deus, e assim vai continuar. Mas esse homem sabemos que ele foi um homem sofredor, né? Ele não pecou contra Deus, ele cria no seu Redentor que vive, tinha as convicções e esperanças futuras, né? No fim, Deus não se agradaria se ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente, né? Jó 42, 5 e 6. Eu quero dizer para você que não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que pereça, ou mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da sua vida. Seus filhos, seu carro, sua casa, sua família toda, né? Sempre confia em Deus. Faça a Deus, ou faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Olha só o que Deus diz para Jó 19, 25. Porque, aliás, Jó diz para Deus, né? Porque eu sei que olha só o que Jó diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se o Senhor se levantará sobre a terra, então em quem eu vou confiar? No Senhor. Em quem eu tenho que depositar minha confiança? No Senhor. Em quem eu tenho que depositar meus bens, se assim eu tenho? No Senhor. Em quem eu tenho que depositar meu carro? No Senhor. Minha casa? No Senhor. Minha família? No Senhor. Tudo devemos ao Senhor. Que nós nunca demos um passo antes de convidar o Senhor para dar o primeiro. Porque onde o Senhor pisar, ali estará a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus. Creia somente, confia somente. Vamos fazer por onde agradar a Deus, assim como Deus agrada ao nosso coração. Jó 19, 25. Acabei de ler, vou ler de novo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso quer dizer, aonde eu estiver, não importa o lugar. Eu estou aqui em Senador Canedo, irmãos em Petrolina, São Paulo, por esse Brasil afora, ou até mesmo no país lá fora, assim como está minha tia Ivani. Da mesma sorte que eu estou dizendo, eles também podem dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que vocês também e lá também servem. Há só um Deus que possamos confiar. E é nele que nós temos que colocar a nossa fé. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza de um dia melhor amanhã, a nossa certeza que amanhã nós vamos acordar com um sorriso, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então que creiamos no Senhor, vale a pena depositar, vale a pena crer, vale a pena testemunhar desse Deus vivo, porque ele é vivo e eficaz, né? Ele é a esperança da nossa vida, não há outra pessoa aqui nessa terra, não há ninguém aqui nessa terra que nós possamos confiar. Às vezes nós confiamos, ou até mesmo nós contamos algo para um conhecido, para um parente qualquer, mas esquecemos de entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, ajoelhar e contar para Deus. Contar para Deus o meu sofrimento, os meus problemas. Ele sabe, ele conhece tudo sobre nossas vidas, mas ele precisa que você o busque, ele precisa que você o clame, ele precisa que você se achega mais a ele. Ele precisa conversar com você tete a tete. Mas para ele conversar com você tete a tete, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que ir até onde ele está. Aonde? No céu, na glória,
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, essa live maravilhosa. Que Ele está aqui no meio dessa live agora. Ele está aqui, Ele se faz presente aqui em nome de Jesus. Eu creio porque eu estou sentindo a unção dele aqui da minha casa. E eu creio que vocês também estão sentindo. Então, que nós possamos, sim, viver nessa fé. E eu quero concluir esta palavra, não vou ser extenso, porque a palavra ela é pequena, mas ela é eficaz. Eu quero concluir essa pregação, essa palavra sobre fé, dizendo que viver pela fé pode exigir que renunciamos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmite uma falsa sensação de segurança só lhe causará frustração no final. A fé, ela é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando parecemos ou parece desmoronar sobre as nossas vidas, apesar das adversidades que você enfrenta ou que eu enfrento. Creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. É só Deus faz isso. Nós temos fé. Deus ele nos ajuda. Ele ajuda-nos a ser sustentado mais ainda em fé. Que nós possamos caminhar em fé, que nós possamos dormir com fé, que nós possamos levantar com fé, que nós possamos ter a esperança, sim, na fé que o Senhor vive e Ele vai te ajudar. Vai te ajudar como? Na causa do seu filho, na causa da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, o que for, se você colocar na mão do Senhor, Ele vai fazer. Deixa eu contar só um breve testemunho aqui. Certa feita, aproximadamente uns 7 anos atrás, eu estava passando uma luta muito grande com um rapaz, e esse rapaz não obedecia de jeito nenhum à sua mãe. Ele fazia muitas coisas erradas, mexia com droga, era viciado em tráfico, e ali começou com esse baseado, aí logo começou a ser aviãozinho, que é pegar e repartir para os outros aí afora, e mais tarde, quando pensou que não, ele já estava, além de ser aviãozinho, não deu conta de pagar mais, ele já socou mesmo para o mundo do crime, começou a roubar, começou a matar, começou a fazer coisas que não agradam ao seu coração. E um belo dia, eu entrei no quarto, eu falei assim, eu vou orar por essa vida, e comecei a clamar ao Senhor. Senhor, eu sou seu filho, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu íntimo, o meu profundo, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, e aqui eu estou, Senhor, clamando por esta vida, Senhor. Faz um milagre nessa vida. A sua mãe, o seu pai não aguenta mais. Pai, se preciso for, o Senhor possa vir, preparar e levar, Senhor. Eu prefiro do que ele se perde nesse mundo de horror que é aqui nessa terra. Então, eu clamei o Senhor dessa forma, e eu morava no fundo da igreja na época, onde inclusive era esse mesmo irmão meu que era o pastor lá. E esse rapaz que eu estou falando era meu filho, né? Meu filho, com 19 anos na época, ele passou por essa fase terrível. E uma vez eu cheguei nele e falei assim, eu vou orar para que Deus possa levar você. Ele, não faz isso não, eu vou orar, que eu vou falar para Deus te preparar primeiro, né? Porque eu não quero ver você perdido, não. E quando eu subir para a glória, eu quero te ver lá, e nós nos abraçar e cantar e louvar o Senhor junto. Santo, santo, santo para sempre. E esse menino foi internado, né? Se internou, e logo em seguida, 30 dias depois, ele saiu e já falou, pai, eu tô bom, eu já posso sair. Nós tiramos ele, e quando nós tiramos ele, nós vamos para casa, ele ficou 30 dias bom, ficou 30 dias maravilhoso, até um carro parar na porta de casa. Quando um carro parou na porta de casa, ele falou assim, pai, eu vou. Eu falei, não vai. Ele, eu vou, não vai. Aí ele, não, daqui a pouquinho eu tô aí. E esse menino entrou nesse carro e foi, né? Aí eu saí para trabalhar, na época eu trabalhava de Uber,
e saí para trabalhar. E quando deu aproximadamente 7 horas da noite, eu recebo a ligação. Vem para casa que a polícia invadiu sua casa. Agora, vocês imaginam, aqui no Goiás, a Rotan, né? A Rotan aqui que cuida da parte de segurança pública. É a polícia mais temida do estado de Goiás. Então, apareceu 2 barcas lá, com 4 policiais em cada barca, e entrou dentro da minha casa. E eu morava no fundo da igreja. Aí agora pensa comigo, mora no fundo da igreja e de repente para 2 barcas lá da polícia e entra na igreja. O que o povo vai pensar? O que os vizinhos vão pensar, né? Misericórdia. O que aconteceu naquela igreja ali? O que está acontecendo, né? E eu sei que as lutas foram tão grandes com esse filho meu que tudo que tinha na igreja, ele pegava botijão de gás, ele consumiu 2, dinheiro, tudo que tinha na igreja ele pegava. E eu falava com Deus, Senhor, eu não dou conta mais, não dou conta de pagar dívidas, pagar conta, pagar traficante na porta da minha casa, não dou conta mais, eu não consigo viver assim. Se preciso for, prepara eu então e me leva. Né? Aí, nesse mesmo dia que ele saiu, eu trabalhando, eu recebi uma ligação que estava cheia de polícia em casa e automaticamente já voltei para casa. Quando chego em casa, as polícias já tinham ido embora. A minha mãe estava sentada lá, mais a minha cunhada. Aí minha cunhada virou para mim e falou: é o seguinte, houve uma troca de tiro e eram 3 assaltantes. Tem 2 baleados, tem 1 baleado em tal lugar, tem 1 morto no IML e tem um que saiu correndo, conseguiu se desvencilhar da polícia, então não encontraram ele. Né? E tudo amiguinho lá do setor. Aí eu falei, vamos atrás então. Aí fomos atrás, chegamos no hospital, quem estava lá é um tal de Pedrinho, que era amigo dele. Aí eu fui, conversei com esse Pedrinho e falei assim, quem foi que morreu? Aí ele pegou e falou assim, quem morreu foi o Gustavo, meu filho. Eu falei, então eu tenho que ver, para ver se isso é verdade. Então, fui até o IML, falei que eu queria reconhecer o corpo que estava lá, e esse corpo, inclusive o Jeremias acabou de entrar aí, ele que me deu o maior apoio, né, nesse dia, e fomos lá nesse IML, e realmente reconheci o corpo do meu filho lá, né, foi lamentável ver a situação que ele estava, ele tomou 9 tiros no peito, né, de fuzil, e teve até um princípio de repercussão no dia, né, porque teve helicóptero, teve perseguição, teve essas coisas, mas aí depois eu me voltei, caí em si e comecei a me acusar, né? Diz, não, isso aí é culpa minha. Eu que pedi a Deus. Para que fizesse isso. Mas eu creio, irmãos, que quando eu chegar na glória, eu vou ver ele lá. Eu vou ver lá na glória, porque eu pedi a Deus para preparar ele antes, né? Eu pedi a Deus para preparar ele antes. E eu tenho certeza que Deus preparou ele antes e ele se reconciliou, porque quando tiraram ele lá na maca, lá de dentro da mata, ele ainda estava vivo, né? Então eu creio sim que deu aquele tempo de reconciliar. E espero mesmo, né? Não tive a resposta, mas espero mesmo ver na glória e nós juntos estar louvando o Senhor e adorando o Senhor o resto de nossas vidas em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero só fazer uma oração para terminar. Senhor Deus, eterno, grandioso Pai, sabemos, Senhor, que somos pequeninos, sabemos, Senhor, que somos fracos, Senhor, mas quem nos fortalece é o Senhor, quem nos dá força é o Senhor, quem nos sustenta debaixo da sua destra é o Senhor, quem nos capacita é o Senhor. O Senhor não veio atrás dos capacitados, o Senhor veio atrás dos escolhidos, atrás daqueles, Senhor, que querem realmente algo contigo.
E graças a Deus, Senhor, te louvo, porque nós somos escolhidos, nós somos povo santo do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe esta live, abençoa todos que aqui estão nesta live, abençoa, Senhor, cada um visitando o seu lar, a sua casa. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, adentra na sua casa, que nós possamos, Senhor, a partir de hoje ter mais fé, né? Ter mais autoridade sobre a fé e dizer que o Senhor fará sobre a minha vida, né? E ter fé e confiar e depositar. E tudo quanto, Senhor, formos fazer, que nós depositamos em Ti, porque a nossa confiança, ela está em Ti, e é somente em Ti que confiamos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento que o Senhor nos concedeu em estarmos na Tua presença, em nome de Jesus.